Vamos abrir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós lemos trechos, frases das Escrituras em muitos lugares. Numa caixa d'água, por exemplo, encontramos o seguinte dizer: Deus é fiel. Outro dia, num determinado produto, eu encontrei Deus é bom. No dinheiro está Deus seja louvado. Então a palavra de Deus é empregada, é colocada ao mundo inteiro. Pessoas pegam um trecho, uma frase ou uma expressão da palavra de Deus e usam. E tem um trecho, um versículo, que foi muito divulgado nos últimos tempos. E é esse que nós vamos ler hoje. João, capítulo 8, versículo 22, que diz, João 8, 22. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo que tem sido bem utilizado pela humanidade, principalmente no nosso país, no Brasil. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual é essa verdade? O que é esta verdade? Na maneira que está sendo colocada, às vezes no meio político, é empregada ali de uma determinada forma, mas pela Bíblia, o que é a verdade? Qual é a verdade? A Bíblia, de capa a capa, toda é a pura verdade. De capa a capa, só existe a verdade. Na Bíblia nós encontramos Deus como Supremo, Deus como Criador, Deus como Senhor e todo homem pecador. É isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós somos pecadores. Da forma que o mundo usa essa referência, conhecereis a verdade vos libertará, não nos leva ao seu objetivo principal e também não nos leva à verdade verdadeira. O que nós podemos saber como verdade? A cada um de nós, nascemos, crescemos e morremos. Todos nós. Acredito, ninguém vai ficar para a semente. Só não provaremos o sono no Senhor se Ele voltar antes para nos buscar. Caso contrário, todos morrerão. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Como morre o sábio, morre o tolo. Como morre o rico, morre o pobre. E todos vão ao pó da terra. Isto é uma verdade. Uma verdade é que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para o honrar, o glorificar e o exaltar. Mas o homem preferiu desobedecer. O homem pecou. Isso teve um custo, porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, todos nós, e destituídos, separados estamos da glória de Deus. Porque também diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia também mostra, em Eclesiastes, que tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Todos nós temos um tempo, todo ser humano. Não importa a posição, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa a sua ideologia de vida, não importa. Todos vão morrer. Isto é um fato, é uma verdade. Mas não é nessa verdade que se baseia ou que se fala dessa referência nos dias atuais. Não é desta verdade. Se fala de uma verdade que não existe, de uma verdade que se torna uma mentira. Porque se coloca a palavra de Deus no meio político. Se fôssemos avaliar a verdade no meio político, nós tiraríamos todos que estão lá e colocaríamos todos novos.
porque não há verdade. A verdade não está naqueles cidadãos que são eleitos e, como vemos muitas vezes, dizendo ser cristãos, né? Participam de maracutaia, participam de roubos, participam de tudo. Não é esta a verdade. Não é esta a verdade a qual a Bíblia se refere. A verdade da Bíblia é uma só, que Deus é Deus, o Criador. É aquele que tem um controle, tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Não há um fio de cabelo da nossa cabeça que ele não saiba que existe. Não há. Não cai uma folha da árvore sem que ele assim o permita. Tudo está sobre o controle, sobre o domínio do Senhor. Mas então, se essa verdade que o mundo fala não é a verdade, qual é a verdade? A verdade o próprio Senhor Jesus fala. Em João capítulo 14, versículo 6, vamos ler João 14, 6, ele declara qual é a verdade. Ele diz lá no capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Ele mesmo fala qual é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, o que diz? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a suprema verdade. Em Deus não há mentira, em Deus não há engano. Ele é a pura verdade. Deus nunca, jamais mente. Deus é perfeito. Nele não há falsidade, nele não há hipocrisia, nele não há fingimento. Ele é a verdade. O mundo emprega esse versículo, aquela referência, de uma forma ao seu próprio prazer, de acordo com a sua vontade, ou de acordo com a sua necessidade. Mas a Bíblia mostra aquele versículo e nos leva à verdade verdadeira, que é Jesus Cristo como a verdade, o Deus verdadeiro, e não a verdade do homem. A nossa verdade nem sempre é uma verdade. Nem sempre. Já viram a briga de duas pessoas, ou a discussão de duas pessoas? Ou ficou sabendo de alguém que discutiu por alguma coisa? Que cada qual tem a sua verdade? Você conversa com um que está com a verdade, que até quase te convence, né? Você até fica falando, não, mas o Toninho não presta mesmo, mano, o Toninho não vale nada mesmo. Aí você conversa com o Toninho fala de uma maneira, sua verdade, que você fala, mas e agora, hein? Com quem está a verdade? Cada um possui a sua verdade, que nem sempre é a verdade. Toda moeda tem dois lados, mas um lado não é verdadeiro. Uma história ali é falsa, uma história ali é mentirosa. É assim que o ser humano tem a sua verdade. Agora Deus não é assim. Ele é a própria verdade. A verdade, Jesus diz, eu sou o caminho. Caminho para onde? Céu. O caminho para chegar a Deus. O mundo, há muitos caminhos. Caminhos que nos levam à perdição, caminhos que levam o ser humano à prostituição, levam às drogas, caminhos que levam à perdição completa, caminhos que levam o ser humano para longe de Deus, caminhos que transportam o ser humano mais próximo de Satanás. Mas há um caminho que é Jesus Cristo, um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho muitas vezes de dificuldades, mas que nos leva ao trono de Deus, nos leva ao céu. Jesus, ele disse, eu sou o caminho que vai ao Pai, eu sou a verdade, eu só digo a verdade, o meu amor é sincero. Jesus Cristo, como verdade, sendo santo, puro e perfeito, o Deus na forma humana, veio a este mundo e se entregou na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. O que havíamos feito para sermos merecedores disso? Nada. Isso é simplesmente amor. Amor de Deus por nós, pecadores. Sou o caminho, sou a verdade. Eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Jesus Cristo quer nos dar essa vida como a escrava resgatada. Nós um dia irmos morar no seu palácio, no seu reino. Em Mateus capítulo 25, Jesus Cristo fala sobre o grande julgamento, onde todo ser humano, já nascido e que ainda irá nascer, estará diante de Deus para dar contas. Ali não será falado da sua bondade, que você vai para o céu porque você é bom, porque você vai entrar no céu porque você foi generoso, você vai entrar no céu porque você deu esmola. Ali não vai falar isso. Ali vai se tratar daqueles que deram ouvidos à verdade, que viram um Deus supremo, um Deus de amor, um Deus salvador, e o aceitaram. E vai falar daqueles que ouviram da verdade, mas rejeitaram a verdade, desprezaram a verdade. Como os Salmos que foi lido lá no Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, o povo rejeitou a Deus e teve como consequência 40 anos vagando no deserto, até que toda aquela geração no deserto fosse enterrada. E uma nova geração teria acesso à terra prometida. Porque rejeitou a Deus. Porque desobedeceu, desonrou o nome de Deus, que é a essência, a própria verdade. Então, em Mateus capítulo 25, no versículo 30, versículo 34, Mateus capítulo 25, versículo 34, olha o que Jesus Cristo, a própria verdade, vai dizer para você, que um dia ouviu que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, é o único que pode te levar aos céus. O dia que você ouviu e o reconheceu como Salvador de sua vida, e se entregou a Ele, é esta frase que iremos ouvir, Mateus 25, 34, então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos, possuí um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que ouviremos naquele grande encontro, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Vinde. Porque fomos bonzinhos? Não. Porque fomos dignos? Não. Somos indignos, o seu sangue nos torna dignos. O seu sangue é que nos lava de todo pecado. O sacrifício que Ele fez na cruz. Naquela cruz foi cravado os meus pecados, os seus pecados. Naquela cruz foi cravada as nossas imundícies. Ele é a verdade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas também haverá, como vemos nas Escrituras, um outro grupo de pessoas. No versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São duas frases que serão ditas, vinde e apartai-vos. Qual você quer ouvir? Qual você deseja ouvir? O vinde ou apartai-vos? O vinde, basta você reconhecer que é um pecador. Você saber que pelo teu pecado você tem um pagamento, a morte, morte eterna. Basta você reconhecer que Deus, como verdadeiro, como amor, como justo, entregou seu Filho para morrer em seu lugar. E o aceitar, basta isto, nada além disso. Mas você não quer ouvir, você quer ouvir, apartai-vos, também é muito simples, não faça nada, continue a tua vida, siga o teu caminho, não tome decisão, não tome partido, não escolha, continue, finja que você nunca ouviu falar de Jesus, finja que você nunca ouviu falar do amor de Deus, finja que você nunca ouviu falar que você é um pecador. Nós não gostamos que alguém diga que somos pecadores, mas somos.
Somos pecadores. E os nossos pecados fedem diante de Deus. Os nossos pecados é um mau cheiro às narinas de Deus. Somos imperfeitos. Mas o sangue de Cristo pode nos salvar. O sangue de Cristo pode nos redimir e nos dar um livre acesso até o céu, até o trono de Deus. Esta é a verdade, Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 11, diz o quê? Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta é a verdade. Não a verdade que o mundo fala. A verdade é o Senhor Santo, Senhor Justo, um Senhor Amor. Um Deus eterno que nos ama e quer que nós moremos com Ele. Só que para isso nós precisamos nos negar a nós mesmos. Nós precisamos desprezar a nossa própria vida. Vermos que somos dignos sim de morte. Mas Ele nos amou tanto que Ele recebeu a morte em nosso lugar. Não a morte física, mas a morte espiritual, a morte eterna. Se Cristo não tivesse morrido, se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Nós estaríamos todos condenados ao inferno. Mas Ele veio, se entregou e ressuscitou ao terceiro dia, para que nos levasse até o seu paraíso, até o céu. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de Cristo. Igreja não leva ninguém a Deus. Não vai levar ninguém para o céu. Porque a igreja é composta do quê? De homens imperfeitos. O que leva alguém para o céu é Jesus Cristo, o seu sangue. Homem algum tem poder de salvar quem quer que seja. O único que tem essa autoridade, Jesus Cristo, que sem pecado foi sacrificado em nosso lugar. Aquela cruz do Calvário era para nós. Aquela coroa de espinhos era nossa. Aqueles pregos era para nós. Nós, sim, éramos dignos de tal morte, porque só fazemos aquilo que desagrada a Deus. Nós éramos para estar naquela cruz, mas o que Cristo fez como um cordeiro, sem abrir a boca, Ele se entregou e foi ali martirizado por amor de cada um de nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele no madeiro. Esta é a verdade. Muitos dizem, ou muitos se consideram como verdadeiros porta-vozes de Deus, né? Brincam com Satanás muitas vezes, né? Sai, não sai nada não. Eu até gosto às vezes de ver algumas palhaçadas, é legal. Para mim, Facebook, desculpa, mas é bom para ver palhaçada. Tá? Eu não gosto de ver notícia triste, ele não, gosto de ver palhaçada, é legal. Tem umas palhaçadas que são bacanas. Eu vi um senhor sendo convidado à frente, sendo desafiado. Eu achei divertido, legal, gostoso, não sei. Mas achei legalzinho. Eu não lembro o nome, vamos colocar o nome de Toninho. Porque tudo que não vale nada é Toninho. Tem algum Toninho aqui? Não? Graças a Deus. Você é bem-aventurado. Porque Toninho, vou te falar, um nominhozinho, né? Só arruma encrenca, mas tudo bem. Mas tinha lá o tal de Toninho. Então, seu Toninho, o demônio está dizendo aqui que ele já tocou em sua vida, que o seu casamento é destruído. Que casamento? Sou viúvo. Então, seu Toninho, não, o senhor viu. Não, mas o demônio está falando aqui que tocou na sua vida, tocou na sua empresa. Eu sou aposentado. Mas ele está falando aqui que ele tocou na sua saúde. Eu estou bem.
Esqueceram de combinar com o Toninho, que era para ele falar tudo ao contrário. Porque brinca-se. Brinca-se. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim. Há pessoas que anunciam uma falsa verdade, onde que para você ser salvo, você tem que ser batizado. Não, isso não é verdade. O batismo não leva ninguém para o céu. O batismo simplesmente é um testemunho que você está morrendo e ressuscitando com Cristo Jesus. É um testemunho que você dá ali para as pessoas que estão vendo a sua morte e ressurreição para Deus. Somente um testemunho. O cumprimento de uma ordenança, o próprio Senhor Jesus também foi batizado por João Batista. Então, o batismo não salva. Há muitos que dizem, ou muitas falsas verdades, que o que te leva para o céu é você martirizar, você destruir seu próprio corpo. Não, não vai te levar para lugar nenhum, além de uma UTI, de um hospital, pedir o SAMU para te socorrer, não vai te levar para lugar nenhum. Vai levar para dor. E dor não é bom. Ninguém gosta de dor. Há muitos que dizem que o teu dinheiro pode comprar um pedacinho do céu. Não, você não pode. Você não pode. Nem todo o dinheiro do mundo compraria. Nem todo o dinheiro. O que daríamos em troca da nossa alma? A alma não tem preço. Não que o homem possa pagar. O preço é eterno. Por isso o sacrifício era eterno. Por isso o sacrifício tinha que ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nem sangue de bodes, como eram feitos no Velho Testamento, tinham poder. Somente o sangue inocente do próprio Filho de Deus, para pagar o preço pela nossa salvação. Então, dinheiro também não leva para o céu. Vou fazer parte da igreja. Você pode fazer parte de 50 igrejas. Você também não irá para o céu. Não é fazer parte de parede, de uma placa, que te leva para o céu. A única coisa que nos garante a entrada no céu é Jesus Cristo, a verdade. A única coisa que nos dá um passe para estarmos diante de Deus, diante do seu trono, é o sangue de Jesus Cristo. Esta é a verdade. Não a verdade que o mundo proclama, não a verdade da forma que o mundo quer colocar, mas a verdade de Deus. Somos todos pecadores. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Pensamos diferente. Deus nos ama. Agora, uma pergunta. Onde você quer passar a eternidade? Há duas escolhas. Um caminho largo, um caminho estreito. Uma porta larga, uma porta estreita. Uma leva para a perdição, para o inferno. A outra leva para a salvação, para o céu. Em qual lugar você quer passar a eternidade? Eu não creio que exista a eternidade. Eu acredito que morreu, acabou. Parabéns. O inferno vai continuar existindo. Ele não vai deixar de existir porque você pensa assim. Mas eu não creio que um Deus que é amor criaria um lugar tão ruim. Olha, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus justo. O que diz? E o próprio Senhor diz em Mateus, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ele manda alguém... Não, o homem caminha para lá. O homem escolhe para lá. Como o homem escolhe? Rejeitando, desprezando o sacrifício de Cristo. Nós colocamos a nossa confiança em muitas coisas. Olha, quem aqui tem mais de 50, ou está na beirada dos 50, vai se lembrar. Quem daqui se lembra de chapéu mexicano? Aquilo era uma roleta russa, né, irmãos? Aquilo era uma roleta russa. Era um negócio, né, tipo um chapéu, um monte, duas correntes e um banquinho, vocês lembram disso? E quando arrebentava a corrente, Duartino sempre foi bom. Porque o parque sempre era beirando o rio. Mas nunca caía dentro do rio o banquinho. Mas que eu me lembro só uma vez que arrebentou a corrente, alguém foi lançado. Uma vez só. Aquilo era uma roleta russa.
Era desafiar o perigo, desafiar a morte. Mas nós éramos jovens. E como era gostoso aquilo. Graças a Deus que quando eu andava daquilo, eu era jovem e tinha dente, não tinha dentadura. Porque hoje eu cataria dentadura no meio do pasto. Porque ela ia voando, porque eu ia gritar. Hoje eu sou covarde. Mas aquilo era desafiar o perigo, era desafiar a morte. Aí saiu, aquele chapéu mexicano sumiu, desapareceu, nunca mais eu vi daquilo. Agora tem um outro negócio chamado montanha-russa, né? Que com a graça de Deus eu passo bem longe daquilo. Só de olhar eu já tenho vertigem. Que nego desce naquilo ali, eu só vejo a pessoa esticar para trás e eu, sinceramente, se pagar eu não ando. Eu pago para você não pagar para mim andar, porque eu tenho medo. Mas também, para mim, é desafiar a morte. Mas tem coisas que desafiam muito mais a morte. Quando nós estamos com pressa, por exemplo, num carro, numa moto, nós desafiamos a morte. Quando jovem, eu não tinha carro e não tinha moto, eu tinha bicicleta. Eu desafiava a morte. Era gostoso. Principalmente porque o jovem, ele quer se aparecer, né? Eu sempre tive esse porte atlético, musculoso, que vocês estão vendo, né? Eu era próprio Rambo, depois da anemia e da febre amarela, era eu. Sempre foi assim, musculoso. E quando tinha uma rodinha de menina, a gente queria se aparecer. E como é que a gente se aparecia? Dando um cavalinho de pau com a bicicleta. Isso era chique, era gostoso. Até o dia que eu ralei a cara no asfalto. E as meninas riu. Aí nunca mais fui corajoso, nunca mais desafiei, porque eu me ralei inteiro. Hoje nós já não temos bicicleta, nós temos carro, temos moto. Graças a Deus não sou mais jovem, então não preciso me aparecer para mais ninguém. Mas só que às vezes nós desafiamos a morte. Como? Tem um sinal ali proibido ultrapassar. O que a gente faz? Ultrapassa. E se, por um acaso, tiver um policial, a gente ainda vai argumentar que a gente estava correto. Desafiando a morte. Desafiando. Tem pessoas que desafiam a morte de outra forma. Como? Se casando. Isso é um desafio para a morte. Você casou, a mulher não gostou, envenenou, morreu. É um desafio para a morte. Você casou e a mulher é simpática, você vai ter uma vida relativamente boa. Desde que você não passe perto dela, porque marido dentro de casa é o quê? Uma estrela cadente, né? O marido passa, a mulher fala, amor, pronto, vai fazer serviço. Você quer trabalhar o dobro, fique em casa quando a mulher está em casa. Já ouviram aquela frase, fica em casa? Eu te digo, sai de casa, porque é terrível. É um desafio à morte. Se você contrariar a mulher, gente, é sério, contrariar a esposa é terrível. É bom não fazer isso. Ela pode não nos bater, ela não vai. Ai, mas ela sabe como tirar a gente do sério. Vocês mulheres são expertas. Isso é desafiar a morte, é desafiar o perigo. Mas é uma morte o quê? Do corpo. Somente do corpo. E é uma brincadeira, tá, com as mulheres, tá? Vocês são ótimas, nós não vivemos sem vocês, isso é um fato. Tanto é que aquela coisa preciosa ali, eu levei 12 não dela por 12 não, anos. Foram 12 anos pedindo, aceita, não, aceita, não, aceita, não. Aí me tornei um bom cozinheiro e conquistei ela. Só casou comigo porque eu sei cozinhar. Senão estava levando não até hoje. E eu ia continuar. Vocês mulheres são realmente fabulosas. Então essa parte da mulher foi só uma brincadeira. Mas nós, seres humanos, desafiamos a uma morte, muitas vezes, que vai matar somente o corpo. Nada além disso. Quem trabalha com elétrica, vive desafiando a morte. Principalmente quem trabalha com alta tensão. Quando eles vão abrir chaves, desce arco, que é onde cai, queima, torra. Porque são 13.500, 13.700 volts que o mata. É um desafio para a morte. Quem trabalha em outros segmentos, desafia a morte. Um carpinteiro que está em cima de um telhado, desafia a morte. Mas o máximo que acontece é morrer, acabou. Agora, o problema é quando você desafia a morte eterna. Eterno, não tem fim.
Eterno é para sempre. Eterno não é passageiro. Eterno é eterno. É eterno. Não há fim. Quando você desafia a morte, como você desafia a morte? Deixando para tomar a decisão amanhã. Deixando para aceitar ao Senhor amanhã. O amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Hoje estamos vivos. Daqui 5 minutos posso cair duro e morto. Quem sabe? Daqui um dia, daqui um ano. Nós não sabemos o dia da nossa... Isso é desafiar a morte eterna. Você ouvir do Evangelho, ouvir que Jesus Cristo é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Que você não vai aos céus, você não vai a Deus se não for por intermédio dele. Você ouvir que você tem pecados e precisa confessá-los ao Senhor Jesus. Você ouvir o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por amor a você, e você desprezar, você ignorar, você não dar ouvidos, isto é desafiar a morte eterna. Porque quando alguém morre sem tomar essa decisão, está destinado ao inferno, um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Isso é desafiar a morte, ou desafiar a morte para a vida eterna. Por isso, pense, quantas vezes você já ouviu falar? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus Cristo é o Salvador? Quantas vezes você já ouviu falar do sacrifício que ele fez naquela cruz? De como ele ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia, vencendo assim o nosso maior inimigo, a morte. Nos dando ali o acesso ao trono de Deus. Nos dando ali a vitória sobre a morte. Quantas vezes você já ouviu? E quantas vezes você diz, agora não, ainda não, amanhã poderá ser tarde demais. Pense, reflita, a nossa vida aqui é um vapor, nós estamos aqui, logo já não estamos mais. Como diz em Eclesiastes, como morre o sábio, morre também o tolo, e não serão lembrados. Não serão lembrados. A morte é interessante, é engraçada. É bem engraçado quando a morte. Eu de primeiro era apaixonado por velório. Nossa, queria ver eu me divertir, era chamar para um velório. Como eu gostava. Porque, sei lá, reunia uma turminha ali, ficava tudo contando piada, né? Não sabia nem quem que era o morto, mas estava ali todo mundo contando. Mas tem cenas que a gente vê e elas são meio interessantes. Desculpa, mas é hilário ou é engraçada. Já viram aquelas pessoas que entram em desespero? Ai, você me deixou, me leva, e chora, e grita, e esperneia, né? Aí quando você conhece a pessoa, lembra que era meio diabo, né? Brigava, vivia na encrenca, mas fica naquele griteiro. E eu te garanto, naquele desespero, se escorregar e cair, ela vai gritar o contrário. Me tira daqui! Por quê? Não quer ir. Ninguém quer morrer. Meu pai, coitadinho, ele foi um dia acompanhar um enterro mesmo, isso é um fato verdadeiro. Coitado, tropeçou no carrinho e caiu junto com o morto. Aí ele ficou rápido, gente. Meu pai tem problema de coluna, mas ele levantou rápido. Como esticou a mão rápido, me tira daqui. Ninguém quer morrer. Mas só que todos nós vamos morrer. Todos nós um dia vamos partir. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Tudo nós podemos perder na vida. Tudo. Tudo. Nós podemos perder o emprego, podemos perder a saúde, podemos perder um ente querido, pai, mãe, filho, esposa, esposo, podemos perder. Podemos perder alguns membros do nosso corpo por uma amputação, por um acidente, podemos perder. Podemos perder a visão,
como eu tenho perdido ano a ano, sempre vai meio grau, 1 grau, né? Eu preciso fazer como alguém que eu conversei hoje cedo. Eu vou no oculista, no oftalmo, ele fala, aumentou. Ela continua com o mesmo óculos. Está enxergando, tá bom. Eu preciso fazer como essa pessoa, porque cada vez que eu vou no oftalmo, ele muda. Aí eu ponho aquilo lá, dali a pouco já não serve mais, né? Aí eu acho que eu preciso aprender com essa pessoa. Podemos perder tudo. Mas tem uma coisa que nós não perdemos: salvação. Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão. A salvação não se perde. A salvação é eterna. Deus nunca, jamais, jamais vai nos tirar a salvação quando nós verdadeiramente reconhecemos o sacrifício de Cristo, o seu amor, quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos aos pés da cruz. Nós precisamos deixar, você precisa deixar os seus pecados aos pés da cruz. Não é diante de um homem, não é chegar na presença de um homem e falar, eu pequei, não. É diante de Deus, naquela cruz que hoje está vazia. É ali no pé da cruz que você tem que confessar o seu pecado, abrir o seu coração para Deus, pedindo perdão, e Ele te perdoará. Você passará a ser um filho de Deus. Isto é verdade. Esta é a verdade. E não a verdade que o mundo anuncia, onde há vários caminhos, onde há mentira. A verdade, Deus te ama e Ele quer te salvar. Ele quer você no paraíso, mas o que te afasta de lá é você mesmo. São seus pensamentos, são as coisas que você crê que é certo e são erradas. É isso que te afasta de Deus. Tome a decisão, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confesse-o diante dos homens. Após tomar essa decisão, após se confessar a Deus os seus pecados, confesse diante dos homens, eu reconheço que sou um pecador, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador. E você terá a vida eterna. E uma vida eterna não tem fim. Gostaria de ler Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Foi uma passagem mencionada. Livro de Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem e de todo o seu trabalho. E isto é um dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente.
nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Deus julgará toda a humanidade. Tudo está de acordo com o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. Talvez o seu tempo de ouvir é agora. Talvez o seu tempo de crer é agora. Ou talvez você queira no seu tempo rejeitar essa salvação que é de graça. Não lhe custou nada. Custou apenas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A verdade sendo entregue, sendo morta, sendo massacrada, por amor a cada um de nós.